Este é o Imaculada Cast, aqui da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, Assembleia de número 60, aqui no Santuário Nacional. E ao meu lado, Dom Leonardo Cardeal Steiner. Uma honra para nós termos Dom Leonardo conosco. Dom Leonardo franciscano, como obra franciscana, é uma alegria tê-lo conosco, Dom Leonardo. Alegria minha poder participar desse momento e entrar em contato com tantas pessoas. Dom Leonardo hoje está na Amazônia, mas o senhor nasceu um pouquinho distante da Amazônia, né, Dom Leonardo? Eu sou nascido no estado de Santa Catarina, numa cidade, uma comunidade pequena, hoje é município, mas uma cidade bem pequena. Quando eu nasci, já se vão 72 anos. É uma comunidade muito pequena, muito unida, muito religiosa, de uma família muito religiosa, meu pai, minha mãe, pessoas de uma religiosidade muito profunda. Eu sou o 13º de 16. Benção. E a formação que eu tive em casa foi uma formação assim, para o bem, para a honestidade, para a justiça, amor aos pobres. E eu tive a sorte também de participar, de ter os primeiros anos de escola junto com as irmãs da localidade. As irmãs escolares de Nossa Senhora, elas, eu acho que a família, a escola, a comunidade impregnaram muito o meu modo de ser. 16 filhos, uma família numerosa. Só o senhor de religioso entre os irmãos? Atualmente vivo sem, porque a minha irmã religiosa já é falecida e o meu irmão padre religioso também já é falecido. Nenhum diocesano, todos religiosos? Todos religiosos. Todos franciscanos? Não, irmãs escolares de Nossa Senhora, que dessa comunidade e local. O meu irmão frade também, franciscano. Porque na paróquia onde nós nascemos, os frades aqui estavam. Hoje não estão mais, mas eram eles que estavam lá. E com isso também fomos pegando o jeito, o encanto, e fomos seguindo o caminho de São Francisco. E o senhor também, na família, não é o único frade franciscano, né, Dom Leonardo? Família também de tios e primos também. Não é só família pai e mãe que era religioso, ou avós. E os avós passaram para os filhos, é isso? Eu penso que a comunidade era profundamente religiosa. É uma comunidade que nasceu nos anos 1920, por aí, talvez um pouquinho antes. E eram casais jovens. E esses casais jovens que viviam lá, eles se reuniam todo domingo para o momento da oração. E eles devagarinho foram criando assim esse modo da convivência religiosa e procuraram, com o passar do tempo, logo constituir uma escola, mas também procuravam um padre que pudesse vir atender a comunidade. Então, a comunidade que nasceu assim, profundamente religiosa. O senhor está falando aqui, eu estou tentando imaginar esse tipo de comunidade, esse tipo de vivência em comunidade, em sociedade, esse partilhar, não somente, pelo que o senhor está falando aqui, partilhava também os bens ali entre eles, né, Dom Leonardo? E tanto assim que constituíram o que chamavam de sociedade, hoje nós chamamos de cooperativa. Os produtos eram vendidos ali, se comprava os produtos de fora e todos compravam. E na medida em que iam comprando e vendendo, mas era da comunidade, a sociedade era da comunidade. Hoje nós chamamos de cooperativa. Talvez era até mais do que uma cooperativa, porque era gerido pelos próprios agricultores. Meu pai trabalhava nessa sociedade, foi gerente dessa sociedade, e a minha mãe conosco trabalhava na roça. E conosco, todos os filhos iam junto para a roça? Chegava a idade de ir para a roça, ia por cabo de enxada? O cabo de enxada, a primeira coisa que a gente tinha como tarefa era recolher as cordas para amarrar as pernas das vacas de manhã. Nossa. E recolher os bezerros à noite. Então, todo mundo tinha a sua responsabilidade. Por exemplo, tratar as galinhas, colher os ovos. Então, logo que era possível, a mamãe introduzia e participava ativamente das atividades da casa, da agricultura. E o dia era ativo, começava cedo, então, Dom Leonardo? Muito cedo, antes de ir para a escola a gente já era ativo. Mas também isso tudo era fazia parte. Ninguém perguntava se dava, se não dava. E também a mesma coisa com a igreja.
Nós aprendemos desde de pequenos, íamos para a igreja, íamos todos juntos para a igreja. Tocava o sino, porque o sino tocava uma vez, 2 vezes, e a terceira porque ia começar a missa. Então tocava a primeira vez, nós saímos de casa, porque não morávamos tão longe da igreja, não. Que legal. Que vivência rica, hein, Dom Leonardo? Que experiência que hoje, em nossos dias, impossível, né, ter isso. Quer dizer, eu vejo que nas comunidades do interior tem muito esse espírito. Eu tenho encontrado nas comunidades ribeirinhas esse espírito de comunidade, de partilha, de ajuda, de se reunir, de festejar, de rezar juntos. Existe isso hoje, sim. E talvez na periferia, na medida em que vamos de novo recuperando as comunidades eclesiais de base, também tem muito esse espírito presente. Aí o senhor foi jovenzinho para o seminário? Com 13 anos eu saí de casa, fui para o seminário. Já bem jovem, era criança ainda. E aí tinha um enxoval, né, Dom Leonardo? Era um enxoval, e eu me lembro a minha mãe costurando a roupa, né? Era ela que costurava, preparando o enxoval, porque vinha a lista, o frei deu a lista das coisas. E a saudade de casa depois foi duro, viu? Foi difícil. Eu nunca tinha saído de casa, você imagina, da roça, e agora longe a gente pensava assim, meu Deus, só agora em dezembro que eu vou ver aquela casa enorme. E depois quando a gente chega em casa, não, parece que a casa ficou tão pequena, né? Mas foram bons tempos. E aí o senhor começou, estudou, qual foi a sua entrada? Foi lá em Santa Catarina? Santa Catarina, no seminário de Rodeio, que hoje não existe mais. Depois fui para Rio Negro, no Paraná, divisa Paraná-Santa Catarina, Rio Negro e Mafra. Esse seminário também hoje não existe mais, é um verdadeiro castelo construído pelos frades. Depois fui para o interior de Agudos, de São Paulo. São Paulo, Agudos. E depois disso, então, fui para o noviciado, Rodeio Santa Catarina. E depois Petrópolis, onde cursei, então, Filosofia e Teologia. Muito bom saber dessa sua... Porque aí depois o senhor deixou a casa, o senhor não teve mais casa. Né, Dom Leonardo? Uma casa fixa, um local ali, né? Quer dizer, eu fui, depois que os pais faleceram, eu fui compreendendo que toda casa é a casa. É muito interessante isso, porque sempre havia ainda uma referência na casa do pai e da mãe. Meu pai faleceu, mas a mãe ainda está presente. Então sempre tinha uma referência, passar uns dias com a mãe, voltar para casa, tem essa noção de casa. E depois que a mãe faleceu, aí você não tem mais casa. E foi interessante porque depois eu fui estudar, mais tarde fui estudar, então você não tinha mais referência da fraternidade local, como não tinha referência da casa. E fui aprendendo que toda casa onde você está é agora a sua casa. Falando em casa, vamos atualizar um pouquinho a nossa conversa aqui. Ela está ficando um pouco saudosista, Dom Leonardo. Papa Francisco, casa comum, um Papa jesuíta que escolhe o nome de Francisco. A casa comum é o grande desafio hoje na atualidade, né? Termos essa partilha, que o senhor tinha de pequeno, essa questão da cooperativa, da troca. Papa Francisco que nos traz esse exemplo de franciscanismo, né, de deixar-se e nos mostrar um novo caminho, uma nova realidade, que é essa realidade mais fraterna. E o senhor hoje, um cardeal franciscano na Amazônia. A sua vida se cruza com a vida de igreja, Dom Leonardo. São os planos de Deus, né? Veja, o texto que me marcou muito de Papa Francisco foi o texto da misericórdia. Eu penso que ele resgatou o fundamento da igreja, o significado do reino de Deus. Dizer misericórdia não como o perdão dos meus pecados, mas como o gesto de encontro com as pessoas. Então, as obras de misericórdia que nós chamamos, também a reconciliação, o perdão dos pecados, mas esse modo de conviver que depois vai dar no texto Fratelli Tutti. E o texto Fratelli Tutti me marcou mais do que a Laudato Si. Talvez porque dentro do franciscanismo já se vinha estudando, refletindo, mas a Fratelli Tutti me marcou muito, que tem um elo profundo de ligação com a Laudato Si.
São Francisco chamava tudo de irmão e irmã. Quer dizer, essa paternidade, maternidade de Deus, que deixa tudo ser irmão, que deixa tudo ser irmã. E parte justamente da filiação. Então, quando nós lemos o texto da Fratelli Tutti, nós ficamos assim admirados da sagacidade do Papa, de novo, de nos recordarmos que nós nos pertencemos. Essa responsabilidade da irmandade, com toda a questão da pobreza, da guerra, da violência, nós temos uma responsabilidade. Mas essa responsabilidade também se estende com todas as criaturas, porque nós vivemos numa casa comum. Nós não vivemos na minha casa, você não vive na tua casa. Nós vivemos na casa comum. Então, esses dois textos eu tenho um pouco a impressão que se completam e ajudam a compreender a realidade humana como um existir com a totalidade. Eu até costumo dizer que o texto Querida Amazônia, de Papa Francisco, aborda essa questão como uma hermenêutica da totalidade. Quer dizer, quando fala do sonho cultural, do sonho social, do sonho ambiental e o sonho eclesial, ele está mostrando essa totalidade que deve formar uma grande irmandade, uma grande fraternidade. Sermos todos irmãos. A natureza não está excluída, a natureza faz parte. Então ela não é para ser destruída, ela não é para ser vilipendiada. Como os irmãos também não são para serem destruídos pela guerra, pela violência, pela maledicência, né? Então, Papa Francisco tem tem umas colocações assim que podem ajudar a humanidade a dar passos e haver uma transformação na humanidade, mas também uma transformação que diria quase planetária de sabermos conviver. E eu sou muito grato a Papa Francisco de estar na Amazônia, porque convivendo mais de perto com os povos originários, povos indígenas, eu percebo essa sensibilidade do conviver, essa sensibilidade da casa, que não é a casa onde eu durmo. Casa é a totalidade onde eu me movo, onde nós nos encontramos, onde nós festejamos, onde nós rezamos. Queria falar muita coisa com o senhor, Dom Leonardo. Pena que o tempo é curto. Você que está acompanhando o Imaculada Cast, muito obrigado. Queria falar da sua passagem ali com Dom Pedro Casal Dáliga. Queria falar um pouco mais do senhor quando Ficamos estuda. para a próxima. Mais uma próxima oportunidade, Dom Leonardo. Grato tê-lo aqui no Imaculada Cast, grato por esse serviço que presta à igreja, em especial, não somente ali na Amazônia, mas hoje sendo o cardeal da Amazônia, bem próximo do Papa Francisco, Dom Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade. Para encerrar, né, Dom Leonardo, se não for pedir muito, conceda-nos uma bênção a todos nós que estão acompanhando o Imaculada Cast. Isso. Vamos fazer a invocação que São Francisco fazia. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.